A tirania do Estado onipotente e as consequências da opressão social. Este artigo foi escrito por Wagner Herzog, publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Uma análise crítica da política nos mostra objetivamente sua força destrutiva, bem como sua capacidade intrínseca de dividir a população, fazendo com que as pessoas que nem sequer se conhecem se odeiem mutuamente pelo simples fato de defenderem posicionamentos conflitantes e ideologias divergentes. Não obstante, a política só se perpetua porque grande parte da população confia no Estado e ingenuamente acredita que o Estado é uma instituição necessária para gerenciar, controlar e administrar a sociedade. O que, evidentemente, é tanto uma falácia quanto uma conclusão errônea. Infelizmente, muitas pessoas confiam no Estado justamente porque ainda não foram capazes de reconhecer o seu organograma funcional, sua estrutura interna, seus objetivos reais, se perpetuar e expandir continuamente o seu poder, e a imoralidade do seu financiamento, através de impostos, que são basicamente extorsão sistemática praticada contra a parcela produtiva da sociedade. De fato, precisamos enxergar e compreender o Leviatã por aquilo que ele realmente é, um monstro implacável e tirânico, que pode nos esmagar com brutalidade usando apenas uma ínfima fração de sua força e do seu poder. Essa força ignominiosa e monopolista que existe para dilacerar e triturar seres humanos é definitivamente o mais sórdido e letal axioma da violência. Não existe absolutamente nada igual ao Leviatã na sociedade contemporânea. O Estado moderno consiste na mais eficiente máquina de tirania e opressão já concebida na história. Infelizmente, o Leviatã também é muito eficiente quando o assunto em questão é doutrinar as massas, deixando-as em uma deplorável condição de alienação ao normalizar políticas públicas de dependência coletiva, que são efetivadas quando o Estado transmite à sociedade a ilusão de que ele oferecerá segurança em troca de liberdade. Naturalmente, o Estado paternalista implementou políticas públicas de emasculação ideológica para facilitar a dominação social. Isso invariavelmente infantilizou o homem contemporâneo e o fez terceirizar suas responsabilidades, levando-o a acreditar que o Estado se encarregará de todas as questões relacionadas ao seu bem-estar e à sua segurança pessoal. Com a ascensão da social-democracia e a expansão aterradora do Estado paternalista, o cidadão se tornou parte indissociável de um ethos político. Ele deixou de ser um indivíduo autônomo e independente para se tornar uma parte da coletividade, quer ele aceite isso voluntariamente ou não. Como parte do coletivo, ele não apenas deve aceitar de bom grado receber ordens, não interessa se ele aprecia essas ordens ou não, não interessa se essas ordens são benéficas ou não a nível individual, como ele deve também aceitar passivamente ser comandado em praticamente todas as esferas e aspectos da sua vida. Com a doutrinação positivista do Estado democrático de direito, o indivíduo acabou sendo suplantado pela coletividade. Em decorrência de toda essa programação ideológica de natureza coletivista, o homem comum, excepcionalmente doutrinado pela lavagem cerebral do sistema monolítico onipotente, acabou condicionado a ver como um corpo estranho todo e qualquer cidadão que deseja renunciar ao status quo para retomar o controle de sua vida, assumindo sua posição como unidade autônoma, livre e independente, plenamente capaz de tomar suas decisões concernentes à sua vida e ao seu bem-estar. Como estamos muito distantes de uma ordem social ética e livre, todos os indivíduos que desejam voluntariamente se desligar da máquina coletiva escravagista para assumir o controle da própria vida são encarados inadvertidamente como inimigos do sistema. Como assim você quer ser livre e independente? Você rejeita políticos e não quer depender do Estado? Você só pode estar louco. Todas as pessoas aceitam viver dessa maneira. Quem é você para se achar melhor do que todo mundo? O pensamento dominante de uma sociedade baseada na violência, na escravidão, na opressão arbitrária e na dominação coletiva é naturalmente infantil e irracional. Ele é totalmente baseado em emoções negativas, como medo, histeria, aflição e covardia. Sociedades assim se refreiam instintivamente de assumir sua própria decadência e mediocridade. O que elas invariavelmente fazem é encontrar um bode expiatório para o seu deplorável e contundente fracasso. A sociedade contemporânea nada mais é do que o resumo puro e simples da supressão brutal da masculinidade.
o que explica uma quase que total ausência de homens livres, autônomos e independentes que pensam por si próprios, assumem responsabilidades e tomam as suas próprias decisões. Estes foram substituídos por multidões de soy boys estrogenados, submissos e inerentemente covardes, que cultivam um medo patológico da vida e da realidade, necessitam da segurança do Estado paternalista em todos os aspectos das suas vidas previsíveis e medíocres, e precisam desesperadamente de políticos que os isentem de responsabilidades sobre tudo. É uma multidão de fracotes que propiciou a ascensão, a difusão e a ampla aceitação de ideologias funestas e inerentemente coletivistas, como o socialismo e o progressismo. Toda e qualquer reflexão sobre a importância da liberdade não deve jamais ser subestimada. A liberdade é um requisito fundamental para a existência dos seres humanos. Sem liberdade, ou seja, desprovidos do direito de fazer escolhas individuais, ficamos reduzidos à mera condição de escravos. Mas, por incrível que pareça, existem pessoas que se sujeitam ao papel de cidadãos subservientes sem problema algum. Por quê? Não devemos jamais subestimar a destruição cognitiva que a doutrinação sistemática, de ambivalência populista corporativista, provoca em pessoas comuns. Como a grande maioria dos seres humanos tem sérias deficiências intelectuais, é natural que as massas sejam facilmente manipuladas e passem a acreditar com fervor em tudo aquilo que vem na televisão ou em tudo aquilo que o seu político de estimação fala. A ausência de critérios lógicos e de parâmetros racionais que guiem decisões é um sintoma muito presente na sociedade humana. Para a grande maioria das pessoas, basta obedecer ao STF, a um determinado político ou seguir o que está escrito na Constituição. Não é necessário raciocinar se essas decisões são éticas, moralmente corretas ou benéficas a nível individual. Basta obedecer às autoridades. Esse raciocínio terrivelmente reducionista guia a maioria dos seres humanos, que simplesmente vivem, quase que por um instinto e condicionamento, sem raciocinar sobre as coisas mais elementares que regem as suas vidas. Infelizmente, vivemos em uma sociedade tão anestesiada pela enfermidade política e pela eutanásia democrática que a ética, a moralidade e o justnaturalismo são ostensivamente ignorados em nome do utilitarismo político-ideológico corporativo. Na sociedade coletivista contemporânea, consequentemente, acabou sendo normalizado o conceito totalitário de que não há problema algum em sacrificar o indivíduo em nome do bem comum, uma deplorável abstração usada para justificar toda sorte de atrocidades genocidas. Como atualmente isso é embelezado em slogans politicamente corretos adornados com as cores do arco-íris, tornou-se comum a sociedade aceitar tais condicionamentos sem questioná-los ou contestá-los. Na prática, o coletivismo não passa de uma bestialidade aterradora, pois para que o famigerado bem comum seja alcançado, níveis inenarráveis de agressão contra os indivíduos devem ser praticados. Temos aqui, portanto, o argumento primordial do totalitarismo clássico: aterrorizar cidadãos que são considerados ameaças ao bem comum e classificá-los como inimigos públicos são etapas inerentes a qualquer tirania. Apenas os subservientes são deixados em paz. No entanto, ocasionalmente até mesmo essas pessoas são perseguidas arbitrariamente pelo regime, por supostamente violar alguma regra aleatória da ditadura. A sociedade contemporânea mostra efetivamente que o totalitarismo e o coletivismo andam juntos, mas ambos são altamente dependentes da doutrinação para funcionar. Com a aplicação da lavagem cerebral nas massas, a obediência da maioria é garantida, e assim o sistema totalitário monolítico pode funcionar. Basta aparar as arestas, ou seja, perseguir, encarcerar e exterminar todos os opositores e dissidentes, para que a utopia funcione razoavelmente bem. Não é sem razão ou motivo que a liberdade para prosperar é altamente dependente da coragem. Defensores da liberdade são uma minoria aguerrida e destemida, que convive com a minoria apática e entorpecida. Por essa razão, no mundo atual, predominantemente estatista, coletivista, socialista e progressista, a liberdade é análoga à bravura. Afinal, os defensores da liberdade são exceções. São indivíduos corajosos e destemidos que resistem fervorosamente contra o totalitarismo em meio à multidão de covardes omissos, complacentes e subservientes que infestam a sociedade. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.